Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio. Nesse vídeo aqui te atualizar as últimas do Tricolor depois da partida contra o Botafogo. E tem declarações extremamente relevantes que eu quero aqui te deixar bem informado neste canal. Antes, preciso te convidar para vir para a tela do meu celular, na verdade, do meu computador. Tá aí aparecendo a telinha da KTO, por óbvio. Por quê? Clica aqui em Brasileirão da Série A. Clica aqui em Grêmio e Vitória, domingo 11 da manhã na Arena. Vamos fazer aquela famosa apostinha antecipada? Ó, eu tava pensando aqui, ó, vitória do Grêmio, né? Pô, vitória do Vitória não dá, o Grêmio tem que vencer em casa. Vai ter mais de 2,5 gols na partida isso, tá? Vai ter mais de 2,5 gols na partida, tá colocando aqui uma coisa maior aqui. Ambos os times marcam. Eu te confesso que eu não sei, na teoria o Vitória não marcaria, mas eu não vou apostar isso aqui porque, cara, realmente não é uma coisa que eu me dê bem aqui. Grêmio vai estar vencendo no intervalo e Grêmio vai estar vencendo no final do jogo. Essa me interessa. Essa me interessa. Vamos lá. Gol em ambos os tempos. Mas eu não sei se vai dar muita coisa aqui, né? Porque essa aqui não vai mudar muito. Deixa eu ver. Dá uma melhoradinha aqui, ó. Ganha 10, ó, tem 10%, tem ganho aumentado, hein? Ganho aumentado. 4,58. Essa é a minha aposta, que é Grêmio vence, vai ter pelo menos 3 gols na partida, no intervalo o Grêmio vai estar vencendo, no final do jogo também, e vai ter gol em ambos os tempos, porque é uma coisa óbvia, né? Uma coisa que tá ligada à outra, só vai estar vencendo se... Bom, vamos lá, botei 5 para sair com 22,88. Cliquei em apostar, tá apostado. Simples, fácil, rápido, prático. Se quiser brincar também, na descrição, no primeiro comentário, tem o link da KTO. Gente, olha só, na coletiva depois do jogo contra o Botafogo, o Thiago Kozlowski, que era o auxiliar do Mano na beira do gramado, Mano suspenso, Sidney Lobo também, ele comemorou que o Grêmio fez 4 dos 6 últimos pontos. 4 dos 6 últimos pontos disputados pelo Grêmio em Grenal e Botafogo. Mas aí tu pode olhar pelo outro lado, que é, o Grêmio não tem um retrospecto tão bom na arena. São 4 partidas sem vencer no estádio. Eu até vi uma publicação do Marcos Bertoncello colocando aqui 47% de aproveitamento do Grêmio na sua arena no Campeonato Brasileiro. É terrível, vamos combinar, é terrível. Melhorasse um pouquinho esse aproveitamento em casa, olha, nem precisa ser muito, 60% de aproveitamento em casa, o Grêmio já estava ali numa zona de pré-libertadores, para ver como é ruim esta situação e o quanto que prejudicou a campanha gremista este fato. Um diagnóstico feito pelo auxiliar e colocado como uma situação da comissão técnica do Grêmio é que o time finalmente está equilibrado defensivamente, está organizado defensivamente, está conseguindo ir por ataque seguro lá atrás. Mas que o Grêmio está melhorando muito a criação, aí eu acho que o William faz toda a diferença. O Arthur e o William, embora o Arthur não tenha feito um grande Grenal e não tenha jogado ontem, mas principalmente o William dá essa criação de jogadas que faltava para o time do Grêmio. O que falta agora é definir melhor a gol. Então o Grêmio acha que melhorou a defesa, está finalmente criando chances e ontem teve 4 oportunidades com o Edenilson, com o Dodi, com o André Henrique, com o Kiki Oliveira e principalmente aquela última lá de cabeça do Alexandre que bate no travessão. Então o Grêmio teve 4 ou 5 oportunidades de gols claras criadas, além do seu gol marcado de pênalti. E aí eles acham, olha, tá criando, só falta fazer o gol. Melhorando essa questão, vai melhorar o time também. Um fato curioso dessa coletiva, eu trago apenas como um fato curioso, nada mais do que isso, é que um repórter perguntou para o Thiago Kozlowski sobre o Renato estar livre no mercado, se isso impactaria de alguma maneira na comissão técnica gremista. A resposta dele foi, não impacta. Ele chegou a dizer educadamente, não tem impacto nenhum e não muda nada para eles, embora, e eu insisto, foi muito educado, dizendo até que o Renato é um amigo do clube, que é um cara sempre bem-vindo, blá 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 blá, que eles não gostam de ninguém, que algum colega esteja desempregado, enfim. Agora pro Renato, ele que pediu demissão e o Renato, né, tá com a vida resolvida, não é um problema necessariamente para ele. Gente, 2 jogadores deram declarações fortíssimas. Primeiro eu começo pelo Marlon. O Marlon, ele começa falando que, ele diz assim, a gente vê o clássico, a gente veio de um clássico muito exigente e esperava a vitória. E aqui vem uma crítica forte. Ele fala o seguinte,
A gente precisa ter mais eficiência quando faz as trocas. Quando a gente faz trocas é para agregar e às vezes entra muito disperso no jogo. Isso já está me incomodando há bastante tempo. Ele foi categórico, dizendo, gente, a gente precisa ter mais eficiência nas trocas. Quando faz troca é para agregar, mas tem gente que está entrando disperso no jogo, e isso já tem de tempo. Bom, ele pode falar sobre o Alisson, que entra disperso e falha no gol do Botafogo, sobre o Kiki Oliveira, que entra e perde um gol na cara do goleiro, sobre o Cristaldo, que entra e também não colabora. Bom, dá para escolher o jogador que ontem entrou e não foi tão bem assim na visão do Marlon. Ele não falou necessariamente sobre o jogador. Mas o Marlon e o Kahneman reclamaram sobre a arbitragem. Só que o Marcos Rocha foi até mais forte. Marcos, você estava muito irritado com a arbitragem no primeiro tempo ali, até teve um lance de mão que você reclamou bastante, né? Quanto que isso dificulta o jogo também, né? Essa questão. Vamos dizer, já tive do outro lado quando você tá brigando em cima da tabela, né? E na dúvida sempre pesa um pouquinho para a equipe que tá mais em cima. Né? E é isso que a gente estava cobrando dele, né? Para que também pudesse olhar pro nosso lado. Um escanteio, com a bola foi nossa, depois a mão. Isso vai irritando. Não é nem a minha de reclamar, de jogar bola, igual eu fiz ali, também acabei sendo punido por isso. Mas a gente não tem sangue de barata. Acho que a gente tá tentando reverter a situação do Grêmio, fazendo o nosso trabalho, mas tá na hora também do nosso diretor, nossa diretoria ir na CBF e dar uma cobrada, porque não é a primeira vez que isso está acontecendo, né? A gente já teve no Grenal uma situação que a gente teve que ir contra os resultados, ir contra o VAR, e a gente teve que superar, mas não é todo jogo que a gente vai conseguir, dentro de campo, né, 11 contra 11, superar os erros dos árbitros. Marcos Rocha estava indignado com a arbitragem. Ele começou dizendo que ele já esteve no lado de quem estava na parte de cima da tabela e que é sempre assim. O árbitro, segundo ele na dúvida sempre pesa para quem está em cima da tabela. Como quem diz assim, cara, na dúvida é sempre para quem está melhor no campeonato, porque o outro já está ferrado mesmo e tudo mais. E que cobrou o árbitro para que olhasse mais para o Grêmio, nos lances do Grêmio. E que isso acaba irritando o jogador dentro de campo e até por isso ele leva amarelo. Acha o Marcos Rocha que está na hora da diretoria do Grêmio ir na CBF dar uma cobrada. Esse foi o termo usado por ele. Está na hora do Grêmio ir na CBF dar uma cobrada, porque não vai ser todo jogo que eles vão conseguir superar os erros da arbitragem. Então uma declaração bastante forte do Marcos Rocha pedindo inclusive para a diretoria ir na CBF conversar sobre esses erros de arbitragem que estão acontecendo contra o Grêmio. Ele também fala ali sobre outras questões, que o time está encaixando, que precisa ter mais algumas coisas e tal, mais de uma maneira elogiosa, mas também dando a entender que precisam melhorias. Só que o ponto alto do Marcos Rocha foi essa: a direção tem que ir na CBF dar uma cobrada. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.